O Jornal Nacional dá continuidade hoje à série de entrevistas com os principais candidatos à presidência, em que nós abordamos questões polêmicas das candidaturas e o desempenho do candidato em cargos públicos que já tem ocupado. Também o Bom Dia Brasil e o Jornal da Globo realizaram entrevistas nas próximas semanas. O sorteio, acompanhado por assessores dos partidos, determinou para hoje a presença da candidata do PV, Marina Silva. Boa noite, candidata. Muito obrigada pela presença. Bom, e o nosso tempo de 12 minutos dessa entrevista começa a ser contado a partir de agora. Candidata, a sua atuação na vida pública, como ministra, como senadora, foi especificamente voltada para a área do meio ambiente. A senhora não tem uma experiência administrativa em nenhuma outra área, em nenhum outro setor. Como é que a senhora pretende convencer o eleitor de que a sua candidatura é para valer e que ela não é apenas uma candidatura para marcar posição nessa questão do meio ambiente? Em primeiro lugar, Fátima, chamando a atenção da sociedade brasileira para a relevância das coisas que a gente está vivendo hoje. E eu sempre penso da seguinte forma: até 2014, qual será a temperatura da Terra? Até 2014, quantas crianças ainda continuarão sem ter a chance de chegar sequer à 8ª série? Até 2014, quantas pessoas serão soterradas pelas enchentes por falta de cuidado? E até 2014, quantos produtos nós não perderemos em função da falta de infraestrutura? Quantas oportunidades nós não perderemos em função da falta de educação de qualidade? Quer dizer que a senhora acha que essa questão do meio ambiente passa por todos os outros setores? Com certeza. A minha candidatura é para agora, porque o Brasil não pode esperar. Todas essas questões que eu coloquei agora para você, Fátima, elas são uma emergência para o cidadão que fica na fila esperando horas e horas para poder fazer um exame, a emergência para a mãe que quer ter dias melhores para o seu filho, porque ela já não aguenta mais a vida dura que tem, e uma emergência para o Brasil, que tem imensas oportunidades de se desenvolver com justiça social, de melhorar a vida das pessoas. Agora, candidata, perdoe, a senhora é candidata do Partido Verde e até este momento apresenta-se à eleição sem o apoio de nenhum outro partido. Se a senhora não conseguiu apoio para formar uma aliança agora antes da eleição, como é que a senhora vai formar uma base de sustentação para governar o Brasil depois, dentro do Congresso Nacional? Olha só, Boné, eu acho que para mim é até mais fácil, sabe? Por quê? É mais fácil pelo seguinte, porque eu fico olhando para a ministra Dilma e para o governador Serra, eles já estão tão comprometidos com as alianças que fizeram, que eles só podem repetir mais do mesmo. Do mesmo quando foi o governo do presidente Fernando Henrique, que ficou refém do fisiologismo dos democratas, e o presidente Lula, mesmo com toda a popularidade, acabou ficando refém do fisiologismo do PMDB. Mas veja o raciocínio, o raciocínio que eu proponho. Deixe só eu completar o meu raciocínio, por favor. É que tem a ver com isso. Não, eu sei, é só para que a gente possa concluir. Então, como eu estou dizendo que se ganhar, eu quero governar com os melhores, e já estou dizendo que é fundamental um diálogo entre o PT e o PSDB, e estou dizendo que eu quero governar com a ajuda deles, então eu vou compor uma base de sustentação já respaldada pela sociedade com essa ideia de que nós temos que acabar com a situação pela situação e a oposição pela oposição, e trabalhando a favor do Brasil. É assim que eu quero trabalhar, é isso que eu estou dizendo, e pode ter certeza. Quem pode estabelecer um ponto de união entre essas forças que não conversam e que nos seus 8 anos de oposição ou de situação se confrontaram, se chama Marina Silva. A questão que eu ia colocar é a seguinte: se a senhora não conseguiu formar essa base de apoio agora, depois da eleição, uma base de apoio que se forme depois da eleição, não tem uma tendência maior ao tal fisiologismo que a senhora mesma está criticando neste momento? Com a barganha de cargos federais? Não tem, Bonner, não tem. Sabe por quê? Porque existe muita gente boa em todos os partidos. A senhora, olhando para o seu partido, a senhora considera que o PV ele tem quadros, olhando para os seus colegas, para governar o Brasil? Ele tem alguns quadros, mas quem foi que disse que para governar você tem que governar apenas com os quadros do seu partido? Não, eu estou perguntando porque ainda não há um acordo estabelecendo outras alianças. O presidente Lula teve que governar, inclusive, com quadros do PSDB. O PSDB trouxe quadros da sociedade, da academia. Eu, quando estava no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, eu peguei as melhores pessoas
que estavam na academia, que já estavam na gestão pública, que estavam dentro, enfim, de ONG, sim, mas as pessoas mais competentes. E quando precisei, toda vez que eu precisei, Bonner, de aprovar leis no Congresso, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, por exemplo, fundamental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, eu consegui aprovar os meus projetos com o apoio de todos os partidos, conversando com todos os partidos. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um olhar que coloque em primeiro lugar as necessidades dos brasileiros, da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura. Okay. O nosso país não pode mais esperar e perder tempo com essa briga que não nos leva a lugar nenhum. Candidata, vamos falar então, já a senhora mencionou a questão papel do partido político. A senhora declarou já em algumas entrevistas que deixou o governo Lula e que deixou o PT porque discordava da maneira como era conduzida a política ambiental no governo. No entanto, se nós voltarmos no tempo até aquele período do escândalo do Mensalão, a senhora não veio a público para fazer uma condenação veemente daquele desvio moral de alguns integrantes do PT. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o seu silêncio naquela ocasião não pode ser interpretado de uma certa maneira como uma conivência com aqueles desmandos? Não, Bonner, não foi conivência e também não foi silêncio. É que, lamentavelmente, todas as vezes que eu me pronunciava, eu não tinha ninguém para me dar audiência e potencializar a minha voz. Mas eu falava dentro do governo? Dentro, fora do governo, publicamente, nas palestras que eu dava, eu sempre dizia que aquilo era condenável, que deveria ser investigado e que deveriam ser punidos todos os que praticaram irregularidade. Agora, o que eu dizia sempre, Bonner, só uma coisa, é o seguinte: é que nem todos praticaram erro. E eu não pratiquei. Conheço milhares de pessoas que não praticaram o mesmo erro. E dentro do PT tinha muita gente que combatia junto comigo. Agora, para combater contra a falta de prioridade para as questões ambientais, aí eu era uma minoria. E foi por isso que eu saí. Eu saí porque não encontrava o apoio necessário para as políticas de meio ambiente, que façam esse encontro entre desenvolver e proteger as riquezas naturais. Foi por isso que eu saí. O seu desconforto, vamos dizer assim, o seu desconforto ético com o Mensalão não foi suficientemente forte para levá-la a deixar o cargo de ministra.